Fala, Fea, vamos trazer para vocês aqui somente as informações exclusivas do nosso Coringão. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Notícias do Corinthians aqui todo dia. Deixe seu like também, que não custa nada. Só clicar no joinha aqui embaixo, ajuda a gente demais a trazer vídeo aqui todos os dias. E o mercado da bola do Corinthians que está agitado já para a temporada de 2025. Corinthians que está classificado para Libertadores 2025 e já mantendo um bom time agora nessa reta final do Brasileirão, com a segunda janela aí do ano de 2024, trazendo bons jogadores. O Corinthians já avisa a temporada de 2025. Será que jogadores vão sair? Vamos ver tudo no vídeo aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos pro vídeo. Que maldade! Hoje é dia de maldade. Daqui a pouco a gente vai Pedro Ramiro, que por sinal, Pedro Ramiro, a informação que você deu ontem na Rádio Bandeirantes dos donos da bola sobre o Fabinho Soldado. Por favor, filho. Vamos lá, craque. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha. Fabinho Soldado, que tem dois times na mira dele, o Atlético Mineiro e o Bragantino. Essas duas equipes querem a contratação do executivo de futebol do Corinthians. Inicialmente, o Timão não tem o interesse de deixar de ter esse profissional para a próxima temporada. Mas Fabinho Soldado, sondado por essas duas equipes, craque. Vamos lá, então. Que, por sinal, Augusto Melo, uma coisa você tem que fazer rapidinho, no meu ponto de vista. Aí vou perguntar para o Souza e para o Veloso também. O Fabinho Soldado, que nessa janela contratou esses jogadores todos. Esse é o craque do time. A verdade, esse é o verdadeiro dono da bola. Esse é o verdadeiro dono da bola. Craque é outro programa, Souza. É lá na Globo. Não. O craque do jogo é lá na Globo. Se vocês quiserem ir pra Globo, vocês vão pra Globo e vão pro inferno também. Ele que falou. Já vai pro inferno, vocês tudo. Não, eu não tô falei brincando. nada. É o craque do time, esse. Fabinho Sniper, porque ele falou que tem dois times na mira dele. Então. É, Fabinho Sniper. Te fala, Augusto, já conversa com o Fabinho. Já conversa com o cara. Ele já conversou com o Bragantino e já conversou também com o Atlético Mineiro. Pela mesma informação do Pedro Ramiro. E o Internacional já quis ele no meio do ano. Então o Fabinho Soldado modificou tudo que acontece aí dentro. Vestiário, rouparia, departamento médico e tudo para melhor. Então não pode perder o Fabinho Soldado. O Yuri Alberto disse no apito final, né? Tem aí, Cascão? Quer colocar? Então coloca aí. Vamos lá, coloca aí. Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente está aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. É o teu estilo. Vamos lá, ele disse no apito final que é um programa de domingo, e que domingo tem... A verdade, eu sei que o West Ham vai meter 25 milhões de libras para tirar ele. E o que o Corinthians tem 50% e o Zenit tem 50%. Isso é o que foi feito na diretoria passada, né? A gente não sabe a fundo, eu acho que nem o Corinthians sabe a fundo como é que foi a negociação dele, a volta dele, a saída dele para o Zenit, para o Corinthians. Porque foi tantos jogadores do Corinthians nessa negociação que eu acho que nem o maior diretor jurídico do Corinthians, que para mim é o Herói foi o maior diretor jurídico em relação ao Corinthians e tem que ser o presidente do Corinthians na próxima eleição, no meu ponto de vista. O Yuri Alberto hoje dificilmente dá para segurar 30 gols, é artilheiro do Brasileiro. 14 gols. 14 gols, é vice-artilheiro da Sul-Americana. O que pensar de uma negociação como essa, que o Corinthians não tem como ficar com ele? Vem uma proposta de 25 milhões de libras, que é quase 120 milhões de reais. Não, 200, imagina, 200, dá 200 milhões. O Corinthians vai ficar com os 95 milhões. Né? 95 milhões, 96 é a mesma coisa, né, Cascão? 95 milhões, cara, é quase insano, impossível achar que o Roberto vai permanecer no Corinthians daquilo que ele vai fazendo. Veloso, Souza e Pedro Ramiro. E principalmente na entrevista já ele deixa claro que é o sonho dele, né? Jogar no futebol inglês. E como a proposta vem de lá, e é uma proposta muito boa. Você faturar aí perto de 200 milhões com o Yuri, o Corinthians tendo 50%, e a gente sabe que o Corinthians precisa vender, precisa fazer o caixa financeiramente até para contratar para o ano que vem. Então não tenho dúvida que, como é desejo do jogador, não tem como o clube segurar, né? O Yuri deixou claro que ele tem esse sonho, chega a proposta, uma proposta muito boa. Então eu acho que ele está se despedindo no domingo do Corinthians, depois ele vai realizar o sonho dele de jogar a Premier League. E é merecido, e o torcedor corintiano pode ficar bravo com aquilo que eu vou falar, que não tem problema nenhum. Eu acho que esse cara, ele tem 23 anos, esse cara, ele modificou
né, o meu pensamento até em relação a críticas a determinados jogadores. Eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de equilíbrio nesse momento aí, sacou? Porque as minhas críticas em relação a ele, é aquele chute que ele deu pro Atlético, é umas coisas que ele mesmo proporcionou. E o problema é dele, meu irmão. Perdeu, jogou mal, perdeu, é porrada, irmão. É assim que eu lido do meu estilo. O Veloso tem o dele, eu sou o dele, cada um tem o seu, meu irmão. Entendeu? Só que é o seguinte, esse cara ele passou problemas psicológicos, né? Tanto que o pai ajudou, a Elô, todo mundo, o staff dele, mas quem mais ajudou foi a mãe. Foi a mãe. A mãe ajudou de um jeito materno, um jeito que é diferente do que o pai. O pai quer ver o cara ganhar dinheiro, o cara quer ver o cara fazer gol. Mãe não, meu irmão. Tem uma coisa no mundo, uma coisa maravilhosa é a mãe. Independente do seu pai, que você tenha um carinho até especial a mais do que a mãe. Tem mãe também que fica a desejar, mas é muito pouco. A maioria das mães, ou 99,99, ela tem esse filho. E esse menino, ele precisava de ajuda. Talvez não só da psiquiatria ou da psicologia, mas precisava de um colo. E muitas vezes o jogador de futebol não tem. Porque quando você tomou um frango, quando você foi campeão, quando você perdeu, dificilmente a gente tem um colo. Porque o jogador de futebol é cobrado todo dia, é cobrado por todo mundo. E esse menino precisa de ajuda. E o Corinthians foi o que ajudou ele. Não tenho dúvida nenhuma disso. Qual é a visão que você tem do Yuri Alberto depois de tudo que ele falou no apito final? Foi no apito final que ele falou. Tá bom, meu querido Souza? Eu acho que é o sonho dele, como o Veloso falou. Ele vai atrás... Não, se o Veloso falou, ô Pedro Ramiro, qual que é a sua ideia? Mano, tá difícil, Souza, pra perguntar as coisas pra você. Eu preciso basear meu comentário em cima do que o Veloso falou. Souza? Em cima do que o Veloso falou. O Veloso falou que era o sonho dele. Ele falou. Ele falou, entendeu? Então, ele tá indo atrás do sonho dele. As críticas que nós fizemos pra eles aqui... Baseado é maconha, Souza, que eu sei. Não. Você gosta de maconha, Souza? Não. Mas por que baseado? Você tem... Que baseado que você fez? Explica pra ele, por favor. Baseado também não O que entendo você nada. fez? Baseado não entendo nada. Não entendo. Em cima daquilo que o Veloso falou... tá bom, então. Em cima daquilo que o Veloso falou, é o sonho dele. É um cara que nunca deixou de correr, mas ele tinha que ter a certeza, e o torcedor, que tem muita gente que critica hoje, vocês falam bem de Yuri Alberto. Pô, cara, o cara é centroavante do Corinthians. Queria que a gente cobrasse ele como aqui? Eu queria que a gente visse ele chutando a bola. Escutei o que você falou antes, porque o Cascão fala comigo, eu escuto vocês todos. Você falou em cima daquilo que o Veloso falou, foi isso que você falou? Isso. Porque se você ficar embaixo dele, você sabe que a parada é dura, né? Não, mas não vou ficar, não. Por isso que eu falei por cima Então, dele. vamos lá, então. Voltando pro seu pensamento? Então, voltando àquilo que eu estava falando, então as críticas foram críticas pesadas. A gente até concorda com isso, mas foi em cima Eu falo daquilo que por a gente mim, via. Souza, eu fui muito mais daquilo que eu deveria ser. Não, a gente também foi aqui. Não, eu falo por mim, eu não falo por ninguém. Eu também fui. Eu acho que o Brasil inteiro, não perca só o raciocínio, você, o Pedro e o Veloso também. Eu acho que por ele jogar no Corinthians, a gente não deu pau no Flaco Lopes, a gente não dá pau no Gabigol, a gente não deu pau no Celo, a gente não deu pau no Arias, por exemplo, que perdeu 2 pênaltis nos últimos 2 jogos em relação ao Fluminense, que tá pra cair. O Yuri Alberto, a gente pegou ele de uma maneira daquilo que o Corinthians estava caindo, e eu falo por mim isso, eu não falo por ninguém, eu falo por mim, e o programa também. O seu Cascão, o seu Ricardinho, a Kit Kat, o Léo. A gente usou isso para dar audiência. Talvez eu não faço mais isso, né? Porque a gente usou muito isso. Acho que das críticas que a gente fez em relação a ele perder gol, não sei o quê, eu acho que foi leal. Mas a gente foi muito desleal em relação a colocar ele como culpado de tudo no Corinthians. E não é verdade. Não é verdade. Eu penso assim. Ele não joga sozinho, né? Mas a verdade é que se criava a chance de gols e ele errava bastante. Tanto é que ele ficou 9 jogos sem fazer gol. E tem que tomar pau, irmão. Agora, tem que tomar pau. Centroavante time grande é isso. Agora, o que é que a gente tá fazendo com ele? Elogiando. Tá fazendo aquilo que ele é pago pra fazer, que é fazer gol, e tá sendo elogiado. Então... Agora ele tá sendo pago, porque com o Duílio e com o Andrés não era pago, né? Agora o salário tá em dia. Não é verdade? É duro isso, hein? Não é duro isso pro cara? É duro pro cara, hein? É duro pro cara. Ele é criticado, mas o cara tem que fazer cirurgia. O que ele tinha? Ele tirou o pipi, o que foi? Fimose? Pedra. Não, pedra na onde foi? Vesícula. Na vesícula. O cara tá com pedra na vesícula, sem receber salário 11 meses, né, tomando pau meu todo dia. Chamando ele de burro pelo Mano Menezes, que o burro pra mim é ele. Que tá quase caindo. Que tá quase caindo, o burro é ele. Olha o que o Roberto fez. Como é que a gente vai criticar se o próprio treinador dele chamava ele de burro?
Mas burro é o treinador pra mim. Eu sei, mas, pô, ele tava errando o gol, ele tava fazendo coisas erradas. Chegava na frente do gol, não fazia o que tá fazendo hoje. Então, a crítica da gente aqui era pontual. É pontual. Jamais aqui a gente quis rebaixar o Yuri Alberto. Não foi muito pontual, a gente tirou sarro pra caramba. Não, a gente tirou sarro, mas não tem como, né, Neto? Ele tava derrubando o drone. Mas do Caleri você não fala isso, né? Mas o grande Você falou do Arias. Ó, é quarta-feira os gados da bola. Ó, você falou do Arias, você falou do Caleri, você falou do Flávio Lopes. Sabe por que não tava cobrança? Porque eles estavam ganhando o título. Não, o São Paulo ganhou que título esse ano? Supercopa que você fez o gol. Você lembra do Corinthians? Eu fiz o gol. Então, foi esse gol. Foi 91, velho. Então, Mas um jogo, né? Eu tô falando... Hein? Um jogo foi campeão. Não pode não? mas Tem não que é ligar na CBF. Então. Liga lá. Liga na CBF. Não vale o título, então, que eu fiz o gol. Faz no bingo. Quem ganhar o bingo é campeão. Você joga bingo com a sua tia, que você perdeu a virgindade? Não. Você jogou bingo com ela? Joguei outra coisa. Jogou. Então vamos lá, Pedro Ramiro, Yuri Alberto, tudo isso que tá fazendo, cacheta você jogou. Vamos lá, conta pra nós, você que é o setorista do Corinthians, lá na Rádio Bandeirantes, dos donos da bola. Vamos lá, fala pro Mano Língua aí que tá com uma Kombi maravilhosa. Grande Mano Língua na área. Gosto de falar assim, o Mano Língua. Monstro sagrado. Eu perguntei pra você fazer isso? Não, desculpa. Mas, o craque, o detalhe é o seguinte, o Yuri Alberto, é muito difícil que ele permaneça no Corinthians ainda nessa janela de transferência. Mas eu faço aqui um apelo ao Yuri Alberto. Yuri Alberto, o que você pensa pra tua carreira? O que você planeja teu sonho de carreira? Executivo Ele vai ficar com saudade, que eu dei um abraço nele. Você Ele vai ficar prefere com saudade. jogar numa seleção brasileira, uma Copa do Mundo em 2026, ou ser esquecido no Southampton da É verdade Inglaterra? que ele tá falando. Ele tá trabalhando com o Dorival Não, mas o que agora? ele tá falando é uma coisa que é verdade. Pô, do jeito que ficar tá com jogando o Yuri saudade. Alberto, jogar no West Ham, meu irmão, desculpa, é difícil. Mas aí você tem que pensar outras coisas. Termina o seu raciocínio, filho. Porque assim, o Dorival Júnior é um treinador... Quem é o centroavante do Dorival Júnior? É o Pedro, que joga no Flamengo. O Dorival Júnior, ele tem uma mania e uma característica de dar oportunidade para quem joga aqui no futebol brasileiro. E isso é elogiável. O Arana, por exemplo, estava sendo titular na seleção brasileira. Ele ir para um West Ham da Inglaterra, que eu respeito, o cara quer jogar na Inglaterra, quer morar lá. É time quer ganhar pequeno, livre. né? Mas, me desculpa, é o time de segundo escalão da Europa. Verdade. Segundo, não, terceiro, quarto. Terceiro escalão. Que Ele não quer que o Yuri vá embora de jeito nenhum. Não Ele quer, vai não. ficar com Aquele saudade. Eu também não quero. Deu aquele abraço, lembra do abraço abraço dele dele? foi- Mas eu também não Eu quero acho que o Yuri ele vai Alberto vá ficar com embora. saudade. Eu acho que o que você está Yuri falando Alberto. tem muito a ver pro Yuri Alberto em relação ao ano que vem. Corinthians disputa Libertadores, Copa do Brasil, 2025, 2026, Copa do Mundo. O Corinthians briga por título ano que vem e talvez, nesse momento, a carreira do Yuri Alberto poderia ser muito melhor direcionada em relação a isso. Mas tem uma coisa que você talvez não saiba ou que o Brasil não saiba. O cara que vai para a Premier League, com certeza ele vai ser convocado. Ser convocado, certeza. Depende, né? Não, depende não. Hoje não são convocados quem joga no Manchester City. O West Ham, não sei o quê. Nottingham Forest. Então, times pequenos, entendeu? Então, a Europa, o West Ham, talvez para a seleção, seja melhor do que ele ficar no Corinthians, daquilo que a CBF pensa, e os treinadores também. Termina o seu... E também, voltando à entrevista do Fabinho Soldado, sobre várias situações que ele falou, né, sobre a questão política, do impeachment e tudo mais, a galera perguntou para ele, do meu timão, sobre a possibilidade dele sair do Corinthians. Seja com impeachment ou não, porque como ele virou um profissional de mercado, né, ele é um dirigente, né, digamos assim, foi jogador, né, um dirigente que, enfim, construiu a carreira como executivo, ele tem sofrido assédio de outros clubes. Se fala em Atlético Mineiro e Bragantino nesse momento, buscando informações do Fabinho Soldado, e o Inter chegou a fazer uma proposta na metade do ano em que ele recusou. Isso realmente está acontecendo. Ele confirmou, disse que é normal, diz que recebe com naturalidade, que isso é bom também para o Corinthians, para ele, evidentemente, né? Mas significa que o trabalho está sendo bem feito, mas que ele se comprometeu com o Augusto Melo, ele está muito fechado com o Augusto Melo, pela entrevista deu para perceber isso, e que ele pretende ficar em 2025, 2026, que ele pretende seguir o trabalho, e aí aqui uma opinião, né? Foi a grande contratação do ano para o Corinthians. Todas as outras vieram depois de Fabinho Soldado, com exceção do Rodrigo Garro, né, que já estava ali, e outros jogadores que chegaram no início da temporada, mas é a partir do Fabinho Soldado que o time muda de patamar, que o time cresce, e mais do que isso, né, porque o Fabinho não é só um contratante, ele não é só o executivo que pega o telefone, liga e contrata. Ele é um cara que acalmou o ambiente.
Ele é um cara que coordenou o vestiário. É um cara que comandou o futebol, que era uma pasta abandonada ou nas mãos do Rubão, que era um dirigente mais beligerante, mais com declarações, com, sabe, aquele dirigente moda antiga. Quando o Augusto Melo seleciona o Fabinho Soldado para que ele seja o cara do vestiário, você viu o que aconteceu, né? E foi o Fabinho que bancou Ramon Dias mesmo nos piores momentos, foi o Fabinho Soldado que vai buscar o Memphis, que contrata o Carrilho, que contrata esses outros jogadores e que está negociando, inclusive, manutenção de elenco para a próxima temporada. Então, muito do sucesso do Corinthians, nessa arrancada histórica, incrível, de 8 vitórias consecutivas, tem a ver com a atuação de Fabinho Soldado. A contratação do Hugo Souza, né? É uma visão do cara que conhecia o Hugo, do Flamengo, e que apostou, e que buscou ele no Chaves de Portugal. Ninguém imaginava. Cássio, Carlos Miguel, naquela loucura, o Corinthians sem goleiro, teve que botar o Donelli numa fogueira, e ele realmente teve dificuldades, e ele busca o Hugo Souza, quando ninguém acreditava no Hugo. O Fabinho tinha um plano, a gente não sabia, mas ele tinha um plano, trouxe o Hugo, trouxe o Carrilho, trouxe o Memphis, Thales Magno, e por aí vai. Olha, Fabinho Soldado. Mas o Corinthians vem se movimentando. Soteldo, na sua opinião, Soteldo seria um bom nome para o Corinthians? E Yuri Alberto aí que está a novela, se fica ou se sai. Fabinho Soldado e também o nosso presidente Augusto Melo garante que o Yuri Alberto está no plano para 2025 e vai ficar no Corinthians. E para mim, se manter os jogadores que estão, e principalmente Memphis e Yuri no ataque, o Corinthians tem grandes chances de levantar título no ano que vem. Para mim, se torna, com o futebol de agora e um elenco que está agora, mantendo para 2025 um dos grandes favoritos, sim, para Libertadores, e os antes vão ter que engolir calado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, deixa seu like aí, fiel, que ajuda a gente demais, não custa nada, só clicar no joinha, e até o próximo vídeo, valeu!